No princípio, Deus criou os céus e a terra. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e vim aqui para a gente meditar juntos em Gênesis, capítulo 1. Um livro belíssimo da Bíblia, onde Deus vai criar todas as coisas na nossa eternidade. E vai começar assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Preste atenção nisso. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E assim a gente continua todo o capítulo 1, que eu motivo vocês a lerem, a meditarem aí de seu lar. Eu não vou aqui me delongar lendo tudo, mas o que eu queria dizer nessa mensagem para vocês é: onde há Espírito, há vida. Veja o que fala o texto. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A face das águas, as trevas, o Espírito de Deus se movia. E aí, gente, eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta que vai parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sabe o que é? Qual a diferença de uma pessoa convertida para uma pessoa não convertida? E o que isso tem a ver com o texto? Vou mostrar aqui agora para vocês. Veja o que fala João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Jesus está falando com os discípulos sem querer que Jesus vá, Jesus comentando que lá haveria muitas moradas, e ele vai dizer, é necessário que eu vá, porque se eu não subir, se eu não for, se eu não morrer, o Espírito Consolador não virá sobre vocês. Aí eu pergunto, quem se movia sobre a face das águas? Quem se movia sobre a face das águas? Aí tem uma outra vez que Jesus... Vocês lembram quando João Batista ele está preso? Ele manda 2 discípulos dele lá falar com Jesus e dizer assim, minha cara, é você mesmo que haveria de vir ou que já veio ou a gente deve esperar outro? Ou seja, dá uma dúvida ali em João, né? E aí Jesus vai dizer, vejam, os cegos agora eles podem ver, os surdos eles ouvem. E eu tenho pregado aqui o Evangelho do Reino, vai e diga a João as coisas que vocês estão vendo. E aí ele vira para a multidão e fala assim, João, quem vocês foram ver no deserto? E ele diz algo que é muito impactante e que vai totalmente corroborar com isso que a gente está falando aqui até agora. Ele diz assim, ó, nascido de mulher, ou seja, ser humano, nascido de mulher, nascido de forma natural entre um homem e uma mulher. Não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque todas aquelas pessoas ali, ninguém, Maria, os discípulos dele, todos os heróis do Antigo Testamento, Elias que desceu fogo do céu, Abraão, Moisés, Davi. Jesus está dizendo que nenhum desses foi maior do que João o Batista. A gente só vai entender isso quando vê o início de Lucas, quando está contando quando ele nasceu. Falou que ele, desde o ventre, já era cheio do Espírito Santo. João Batista era o maior, porque o Espírito Santo estava constantemente nele. Aí ele diz, o menor no reino de Deus, ou seja, o menor de nós. Nós somos esses menores. É maior do que ele. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E vamos voltar a Gênesis? A palavra vai dizer, e o Espírito de Deus passeava sobre as águas, em movimento. Esse Espírito de Deus, Espírito Consolador que Jesus Cristo enviou, o Espírito que tornou João o Batista o maior de todo o Antigo Testamento. Esse Espírito é o mesmo que habita dentro de você e de mim, e recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Isso é forte ou não é? Ei, o Espírito que estava ali
e criou todas as coisas. E disse Deus, e assim houve. Esse Espírito habita dentro de você. Isso aqui é tremendo. Sabe uma pergunta que eu quero fazer para vocês? Sobre Sansão. Sansão era forte? Será que ele era forte? Vamos meditar aqui na história de Sansão? Olha aqui, ó. Juízes 14, 19. Mas responda aí de onde você está. Sansão era forte? Porque a gente fala, quem era Sansão? Ah, ele era muito forte, ele matava leões. Será? Será que Sansão era forte? Olha o que diz. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens, pegou as roupas dele e as deu aos que decifraram o enigma. Percebam, ele era comum. O Espírito do Senhor se apossou dele de tal forma que ele ficou forte. O mesmo Espírito que criou todas as coisas, o mesmo Espírito que estava sobre João e o mesmo Espírito que habita dentro de você. E aqui, ó, Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Veja isso aqui no versículo 5 e 6. Quando chegaram às vinhas, eis que um leão, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. O Espírito do Senhor é que tornava ele forte. O Espírito do Senhor que deixou ele tão forte a ponto de conseguir levantar o muro de uma cidade. O Espírito do Senhor que fazia ele derrotar exércitos. O Espírito do Senhor que fez ele derrubar um templo inteiro a partir da força de Deus, habita dentro de você. Mas eu não me sinto assim. Sabe, eu fico só parado, eu não faço nada, eu não ajudo. Eu não ajudo na igreja, no ministério, eu não ajudo em casa. Ei, se não está havendo movimento na sua vida, se não está havendo transformação, a gente deve parar agora e pensar, será que eu sou convertido? Que aí eu volto à pergunta, qual a diferença entre o convertido e o não convertido? Por que eu contei essa história toda de Gênesis para perguntar isso? A diferença é o Espírito do Senhor. A diferença daquela pessoa que está andando no mundo que parece que está tudo certo, mas não tem o Espírito do Senhor, de você que tem o Espírito do Senhor, é que Deus está contigo e o caminho que você seguir, preste atenção aqui, sendo baseado na vontade dele, é um caminho de sucesso. Você fica forte com o Senhor. Gente, a nossa alegria, ela vem do Senhor. E a palavra ainda diz, o contrário diz assim, ó, a alegria do Senhor é a minha força. Quer ser forte? Faz o Senhor feliz. Porque se Ele estiver feliz, Ele te enche do Espírito Santo de Deus. Se não está havendo movimento, se não está havendo transformação, a gente não foi verdadeiramente transformado, a gente não foi verdadeiramente convertido, porque quem é convertido tem o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor sempre está em movimento. É lindo isso aqui, gente. E Deus vai dar a receita para tudo isso. Qual é a receita? Olha aqui, ó. Depois disse Deus, haja as águas no firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez algo, fez o firmamento, separou as águas e assim foi. Para finalizar, é isso que eu quero dizer. Toda vez que você vê um disse Deus, você vê uma movimentação de Deus e termina como e assim foi cumprido. Porque para nós, gente, basta o nosso sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O próprio Jesus diz isso. A verdade é que a gente declara uma fé, a gente diz, Jesus fala, diga para essa montanha, né? Ela se atire no mar, ela vai sair dali e se atirar, se você não duvidar no seu coração, se você crê, porque a fé sem obras é morta. Quando a gente dá uma declaração de fé, a gente vai ter que agir. Deus agiu e assim foi, porque quando a gente age, a gente mostra que aquilo que a gente teve fé se cumpriu. Olha, eu tenho fé que eu vou pregar o evangelho nos Estados Unidos. Se você não parou para estudar inglês, você não teve fé. Você acha que vai cair do céu a língua inglesa e você vai falar, Deus é soberano para isso, mas não é isso. Se você tem fé, então já vai estudando. Ah, mas eu quero ir passar um ano em Israel. Já está aprendendo a língua deles? Vocês percebem? Vocês percebem como é? Ah, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Já está estudando, porque fé é isso.
Fé é isso, mas aí não é fé. É? Quer a definição de fé? Fé é a certeza das coisas que esperam e a firme convicção daquilo que não se vê. Eu vou repetir, é a certeza do que se espera. Às vezes a gente fala assim, eu tenho fé que isso vai dar certo. Aí quando você pergunta, você tem certeza? Não, tenho fé, eu tenho esperança. Não, então não é fé, é esperança. A fé, você tem que ter certeza. Perceba, Deus, e disse Deus, faça-se isso, ele teve certeza que o negócio foi construído. Se você estiver na vontade de Deus e tiver certeza que Ele está em você, que o Espírito dele está em você, você diz a esses ossos secos, lembra de Ezequiel? Ossos secos, voltem a ter vida, voltem a andar, e Ele fará como saiu da sua boca. Vamos, a partir de hoje, entender que o Espírito que tornou Sansão forte, o Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que habita dentro de você. Você está subjugando esse Espírito ou você está vivendo em abundância que Jesus prometeu aqui nessa terra? Deus abençoe sua vida. Propague essa mensagem e diga para alguém aí, e disse Deus, e profetize algo de Deus na vida dele. Amém? Até a próxima palavra, em nome de Jesus. Shalom!